Fala, neófitos e neófitas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta, onde a única coisa que é de quinta aqui é o dia que passa essa bagaça e o nome do programinha. Toda quinta-feira passa aqui, mas os convidados e o papo são sempre de primeira. Eu sou o Léo Cantrell e aqui ao meu lado está ela, Lili Pantone. Pegou. Pantone não. Hoje, coloca aí, André, grava aí. Ah. Tô de Pantera Cor-de-Rosa. Ah, Lili Pink. Lili Pink Lili hoje. Pink. E essa é da minha paleta. vai valorizar hoje, hein? Esqueci de falar, estamos aqui no estúdio. Fala me. Não pode esquecer. Não posso esquecer disso, perdão, essa perdão. casa maravilhosa que nos recebe aqui toda semana. É isso aí. A gente vem fazer bagunça aqui. Vem fazer de vez em quando. É isso aí, estamos aqui, mais um episódio, né, Lili? Sim, e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu vou te dar uma chance hoje, hein? Corre lá, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho, toda semana tem conteúdo legal, a gente já tá na segunda temporada. Em plenos Se eu não me engano, episódio 2023. 16. Não, Deve 17, sei lá. Agora eu não recordo. Mas, cara, tem Já muito temos mais conteúdo episódio que o bom. Flow. Pronto. Estamos com muito conteúdo bom, a gente tá chamando cada especialista. Pô, tá ficando maneiro. Tá A gente tá ficando conseguindo top. juntar os assuntos. Você percebeu isso? Sim, sim. Sempre tá conseguindo. E meio que sem Cara, querer, porque a tá gente vai chamando as pessoas e vai muito casando. sensacional. Vocês estão perdendo conteúdo aí, ó. Não só pra quem é da área, mas pra todo mundo, cara. É sensacional. Mas se você não gosta de ver vídeo, não tem paciência, sei lá, seu filho tá assistindo desenho, não deixa você assistir, estamos também no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Rumble, estamos em vários streamings, só de também áudio estamos agora também. Ah, é, tem uma novidade. Léo tá Essa é a gostando que ele tá ensaiando já. Do pedreiro, essa é a dança. A gente Eu não tá vou no fazer- TikTok. Não vou fazer dancinha, não. Nós vamos colocar lá as partes eu vou interessantes. fazer a dancinha, Não sim. quer fazer dancinha porra nenhuma. Vai ter dancinha. É a onda do momento é fazer a dancinha antes de começar o programa. Não. Vai rolar, eu vou convencer. Bota uma meta de seguidores. Pra ele. Aí, ó. É isso aí, se chegar a 1000 eu faço uma dancinha do pedreiro. Pronto. Gente, não. Agora é irresistível. Faça a Corre dancinha lá dele. no YouTube agora. Tem que especificar. Vestido de Zé Gambiarra. Tem que especificar. No YouTube. No YouTube, Chegar a se 1000 chegar a 1000 seguidores. seguidores, Léo vai se vestir de Zé Gambiarra. e fazer a dança do pedreiro. Isso. Caramba, tá gravado, hein? Meu Tá Deus do céu. gravado. Depois você edita isso aí, André. Não, vai editar não, deixa gravado. Vou fazer um reel só disso. E é isso aí. Isso aí vocês vão estar ajudando a gente a destravar outras ferramentas do YouTube. E ter mais alcance, né? Que o objetivo daqui é a gente tentar desgambiarrar a engenharia. Exatamente. Então, quanto mais pessoas acessarem, mais tiver acesso, vai ser legal pra gente e pra vocês também. E se você quiser ajudar a gente de outra forma, você tem um serviço ou um produto e quer expor o seu produto aqui, o seu serviço, a gente faz isso. Você ajuda a gente ajuda vocês a divulgando o seu produto. E novamente estamos aqui com os dois últimos patrocinadores. Um é Master já. É Eu sênior. vou chamar de Sênior. Ele vai ganhar carteirinha Vai já. ganhar carteirinha. Nós estamos aí com a Madureira Facas. Se vocês não viram os produtos da Madureira Facas... Bom, eu sou suspeito de falar que eu já tenho 2 facas. Eu tenho uma já com meu nome. Já mandamos fazer uma do Linda. papai. Então, assim, O papai tem também. é facas artesanais. Se você quiser outro tipo de Canivete, cutelo, estrelinha de ninja, ele faz tudo. Faz tudo. Garra do Wolverine, se quiser fazer, faz também. Ou se quiser fazer um kitzinho de churrasco. Pô, vai Então entra lá. presentear, hein? Sensacional. Exatamente. Nós vamos deixar aqui os contatos dele. Tem o Instagram dele, tem muitas dicas legais para quem tá começando, né? Porque é uma vertente artesanal e tal, mas o Sim. trabalho é de primeiríssima. E ainda tá valendo ainda o voucher de 25%. Vai ter o QR Code em algum lugar aqui, que eu não sei onde é que vai estar, para 25% em qualquer produto. Então você entra em contato com ele, o Michael vai atender vocês e vai atender vocês de boa lá, é super tranquilo. Manda o projeto para ele desenvolve, devolve para você, atende todo o Brasil. Sim. Então, topzera. Beleza? Beleza, Mac tá pago. Mac tá pago. E hoje nós temos uma convidada especial. Né? Sim. Hoje a gente tem Ó, uma a Lia convidada chegou até a famosa. rir, né? A gente tem convidado famoso. Hoje a gente tá ficando importante, eu Tá, acho. mano, estamos chegando. Estamos chegando. Mas, gente, a gente fala tanto assim, a gente fala de outras coisas, mas a gente fala tanto de condomínio. E esse vai ser o primeiro programa com um síndico profissional. Exatamente. A gente já falou de reforma, De reforma. já falamos com um advogado, Sim, já já falamos de patologia, patologia né? direta. Pô, faltou Faltou. quem comanda o jambalaya. Exatamente, quem tá ali na linha tá de no olho do frente. Tá no olho do furacão. Vou apresentar ela, então, nossa convidada de hoje, que é graduada em administração de empresas, pós-graduada em gestão empresarial com ênfase em pessoas,
MBA em Gestão Financeira e Controladoria e Auditoria, formação de síndico profissional, tem formação, tá? Específica. Essa aí ia ser uma pergunta, não chega lá. Assessora administrativa de um pool de empreendimentos e ela é comentarista na Jovem Pan num quadro Chame a Síndica. É isso. Aí a gente chamou. Bem-vinda, Chama Paula. a síndica e a síndica veio. Exatamente. Socorro, me ajuda. Aí é você. Gente, parabéns aí pelo espaço, primeiramente. Eu queria agradecer pelo convite, né? Eu acho que se a gente se dispõe em trabalhar numa área, assim, de uma comunidade que a gente está ali atuando e ajudando, eu acho que nada mais honesto do que a gente compartilhar todo o nosso entendimento, todo o nosso conhecimento, aprender também. A gente vai sempre se trocando, né? Então, eu gostaria de agradecer aí o espaço, a oportunidade e espero contribuir aí com o programa de vocês. E sucesso, parabéns. Eu vi que a organização aqui, o clima tá bem bacana. Você viu, né? Os meninos são bem Não caprichosos. vou perder esses programas, não. Eu tenho certeza que vão me contribuir com muitas informações, né? Porque a gente que é síndico tem que estar ali, ó. Assim como sempre. o seu também, Não, né? Na com rádio. certeza. Seu Sim. programa na rádio é Aproveito. toda quinta? Toda terça, né? Toda Eu vou terça? aproveitar para deixar, então. Pode, deixar. Claro, já pode deixar. Tudo. Toda Então, olha, terça. aproveita, fica o convite. É toda terça-feira, às 11h30, no programa Jovem Pan News, 90.5. Tá? Então, nós temos lá o programa, a gente está sempre ali comentando sobre assuntos, né? Dicas, e, enfim, a gente vai ali respondendo também as perguntas e é ao vivo, hein? Espero vocês lá. Parece que tem um outro programa que você participa às vezes também, né? Na TV? Não. Não, Você já participou no... esquece. Eu fiz você fez algumas isso. participações, né, de alguns outros programas, mas fixo mesmo, assim, com compromisso semanal é na Jovem Pan. Jovem Pan. E como é que assim, né? Como foi o início disso tudo? Você chegou na faculdade, você não falou, vou fazer faculdade, eu quero ser síndica Não. profissional. Como que foi esse caminho que você agora... Então, eu me formei Conta em pra 2012, né? 2012 eu me formei. E eu morava em casa, olha só, né? Eu morava em casa e eu me mudei para Vitória. E quando eu me mudei, eu estava numa época que eu estava estudando para concurso. Eu me mudei para um prédio, era um prédio com uma área comum grande, né? Um prédio clube, né? Um condomínio Sim. bem grande. E a síndica, eu conheci a síndica na época, era uma síndica moradora, muito simpática, e ela me conheceu no momento da minha mudança, ali a gente estava se mudando, e aí eu conheci ela e ela me convidou. Né? Meses depois, ela soube da minha formação, precisava de uma pessoa para trabalhar como gestora predial, gerente predial, que chama. E ela me convidou, eu falei, mas como assim? Eu não conheço, né? Eu nunca trabalhei em condomínio, minha área é outra. Aí ela, não, mas você, né, tem todo o perfil, vai dar certo e tudo, vem ajudar a gente. Então, eu aceitei o desafio, já estava em casa mesmo, né? E aí Tava desci. estudando, né? Sim. É isso aí, eu estava estudando, aí desci para aceitar esse desafio, foi um desafio muito bacana, aprendi muita coisa, e nesse momento eu percebi o mercado. Eu percebi o mercado, porque Tinha você a tem... carência. Exatamente, eu percebi, eu identifiquei na hora, porque assim, por mais que você tenha os moradores que são voluntários, que têm boa vontade, que têm aquela força de vontade até para valorização do seu próprio patrimônio, mas eles não tinham tempo, eles tinham lá a família deles, a formação deles, a profissão deles, e no momento que estavam em casa era para descanso, né? Era para realmente curtir o seu lar. Então, eu vi esse mercado, eu falei, bom, eu acho que é aqui, porque eu me formei em administração, mas eu sempre tive vontade de montar uma empresa de prestação de serviço. Eu sempre tive isso na minha cabeça, eu quero alguma coisa, mas eu quero, assim, trabalhar por conta própria e prestar serviço para alguém, garantir um bom serviço com a qualidade do meu atendimento. Então, quando eu vi esse mercado... passou-se anos, eu trabalhei lá por 4 anos, né? Nossa, ficou bastante Foi tempo. bastante tempo. Trabalhei lá por 4 anos e nesse período eu tratei de me capacitar. Então eu fiz a pós-graduação, né? Depois eu fiz a pós-graduação. Depois desse período eu entrei para uma administradora. Trabalhei numa administradora, uma das maiores aqui de Vitória. Pode falar o nome, depois não. Trabalhei... Melhor não. Tá. Não faz diferença. Não, Graças a deixa Deus, a gente pra lá, tem deixa portas pra lá. abertas Não, sim. sempre. Mas trabalhei, né, nessa administradora por mais 3 anos e lá também sempre nesse foco. Então,
eu Sempre saí na gestão eu do saí condomínio. do operacional, que eu trabalhava dentro de um condomínio, né, fazendo todo aquele operacional, Sim. né, nós tínhamos lá 30 funcionários, então eu estava realmente no operacional, na Era um condomínio manutenção. grande. Eram quantos Quantas condomínios? unidades? Lá 175 era grande. com Grande. mais 19 lojas. Ah, tá. Nossa, Né? Então, um condomínio Grande clube mesmo, Sim. sabe? Então, eu saí desse operacional e fui me aprofundar no administrativo, no como fazer, né, em todos os processos. Então, eu trabalhei mais 3 anos nessa administradora, onde eu tive muita bagagem também. E lá, entrei nos cursos, né, no MBA, fiz o meu curso de síndico profissional também, a capacitação de síndico profissional. Mas, assim, lá eu tive certeza que eu estava no caminho certo, porque eu era atendimento, eu tinha uma carteira, né, de 25 condomínios, então eu recebia muitas demandas dos síndicos, moradores, né, até alguns profissionais também. Então, esse suporte foi me abrindo, assim, realmente, me dando a confirmação de que eu estava no caminho certo. E aí, assim que eu saí de lá, ainda em pandemia, eu me programei, não sabia dessa Covid que ia nos, né? Sim. Me programei para sair, foi em março, né? Fiz todo o acordo direitinho. E aí eu me programei para ficar os 6 primeiros meses ali, mas fui surpreendida pela pandemia, foi aquela confusão mundo, né? toda. Todo mundo. Mas graças a Deus hoje está tudo certo, tudo encaminhado, tenho a minha empresa, estou com 6 condomínios, né? E é isso. Caramba. Mas você falou do curso, eu não sabia. Eu também não sabia. Como Assim, é que funciona isso? a gente vê alguns workshops, né? A gente que tá na área condominial tem umas sim. palestras voltadas para síndico e tudo, mas assim, não é uma pós-graduação. É como se fosse uma um curso de especialização formação. mesmo. Existe a pós-graduação, não aqui, tá? Aham. Existe online até, inclusive. Existem cursos de capacitação. O que eu fiz foi um curso de capacitação com certificado, Sim. né? Mas existem mais para fora também, mas a gente tem essa possibilidade do online, né? Essa pandemia trouxe muito isso. E a gente tem grandes empresas de São Paulo, Rio de Janeiro, que dão esse curso de certificado e tudo. E online ou até presencial, se a pessoa quiser, né? Estar lá vivenciando. Mas a gente tem sim no mercado alguns cursos e temos também as pós, tá? Existe a pós também, mas aí vai da disponibilidade da pessoa, né? Isso já leva até para uma pergunta, né? Assim, eu vou até pular um pouco. Claro. Não, eu ia perguntar se tinha que ser só administrador que pode Não. ser Não, assim, também profissional. pode. O que eu ia perguntar, na verdade, era até essa relação, assim, porque isso já diferencia um pouco, de repente, ali do síndico morador Com para um certeza. síndico profissional. Porque a gente vê muito culturalmente um morador que se dispõe seu tempo, como você falou, é um patrimônio Sim. que também é dele, então ele Sim. vai lá. E sempre é de acordo com a dor do prédio. Por exemplo, eu fui Sim. síndico Léo já foi síndico. porque tava tendo problemas de construção no prédio. Aí chama o Léo. Isso. Obviamente, eu também naquele Ele- dever de fazer meu patrimônio Uhum. durar, assumir. Né? Fui Só que conselheiro. aí tá se sempre- depara Aí com... você tem contábil, chama um síndico. É sempre assim, né? E é isso que eu ia falar, né? É extremamente multidisciplinar, porque Exatamente. você toma... A gente São que é da vários. parte de engenharia ali, a gente vai se atentar muito aos problemas visíveis ali da nossa parte. questões, A gente tem administração, tem que lidar com pessoas. Então, assim, já Financeiro, tem essa diferença, né? contábil, gestão de pessoas. Nossa. Aí tem a questão, né, de manutenção. Mas, assim, o síndico, acima de tudo, ele tem que ser humilde para entender que ele não vai saber tudo. Ele precisa se reportar aos especialistas. Sim. Mas respondendo a pergunta do Léo também, sobre o síndico tem que ser administrador? Não existe, hoje no Código Civil, não existe nenhum critério para ser síndico. Até já ouvi ventilar, dizer que o CRA, né, de repente vai querer... montar aí Uma frente para tentar... uma frente para tentar afunilar isso. Mas, assim, hoje, síndico profissional não é uma profissão regulamentada, né? Então, qualquer um pode ser síndico, desde que eleito em assembleia específica para tal. Então, o síndico ele pode ser dona de casa, advogado, administrador, o que quer que seja. O que ele precisa ter consciência é de que, assumindo, independente de qual formação dele, a responsabilidade é a mesma. Independente se ele é morador ou se ele é profissional, a responsabilidade é a mesma. E é muita São responsabilidade. muitas responsabilidades. Sim. Você tá? citando aí o Sim. Código Não. Civil, esqueci de falar, tem que saber de direito também. Sim. Então, assim, a gente tem aí
no Código Civil, né, muitas responsabilidades, né, já disciplinadas aí para o síndico. O síndico, ele responde civil, criminal, ele Sim. responde com os próprios bens, Nossa. tá? Isso foi Então, a doutora já Liliane pararam falou. pra É, pensar não. nisso? A gente Com teve nome, o no Se eu episódio tivesse do direito lembrado, eu sabia condominial. disso, mas se eu lembrasse disso no dia que eu assumi, eu tinha desistido. Então, assim, cara, mas tá, tudo bem, não vamos, né? A gente sabe que é por uma situação de que Extrema, comprovada Uhum. culpa, né? Sim. Ou má intenção, ou omissão ali extrema. A gente sabe que, né? Que a gente não caminha para isso. Eu acho que nenhum morador que se dispõe deve caminhar para isso. Mas existe a realidade é essa, tem que ser dita, né? Então, hoje o síndico profissional, ele vem assumir esse mercado nessa solução para casos de prédios que não tem voluntário, não existe morador, ou a maioria já foi e não quer ser mais, ou não Eu querem, sou um. não querem Também ter essa também. responsabilidade, não querem ter essa ligação com os vizinhos, né? Então, o síndico profissional, ele atende muito bem nesse quesito. Ele tem o trabalho impessoal dele, ele tem a capacitação técnica, né? E por mais que eu seja administradora, não sou advogada, mas eu tô tão, assim, há 10 anos no mercado vendo que eu já tenho uma noção do direito, eu já sei o que legalmente, Alguns casos são o que eu posso, o que similares, eu não você posso. já tratou. Obviamente que eu não vou, né, ter uma situação específica, eu tenho os advogados que vão me atender. Sim. Mas eu, nas minhas decisões de rotina diária, eu já tenho uma noção Aqui vai dar do ruim, que é aqui não vai legal, dar. do que não é. Sim. Entende? Então, assim, só o síndico já tendo essa noção do financeiro, do contábil, do legal, já é um primeiro passo aí, né? Para quem quer ser síndico. Mas é isso. E o curso de capacitação dá uma certificação, não exigível, né? Ele te dá uma certificação, você tem ali um comprovante ali que você tem, aquele curso, daquelas informações básicas para ser síndico, mas não é nada exigente, não existe assim, você precisa ter o curso para ser síndico, não. Entendi. A gente tá vendo uma exigência, de repente, vindo do próprio cultural, assim, né? Dos próprios sim. moradores. Mas ninguém Tanto tem mais paciência pra ser, cara. É muito porque difícil. tem conflito, né? Não vamos mentir, tem Claro. conflito o tempo inteiro. Então, às vezes, você é Gestão morador, de crise. síndico, E aí você mora lá e, Condomínio. nossa, na assembleia, acabar com sua palestras, raça. nessas palestras que a gente participa, né, nessas conferências, né, que muitas administradoras trazem, né, esses eventos, mês do síndico tem muitos eventos, a gente fica louco de tanto evento que tem. Então eles trazem aí um pessoal de fora, né, e tem uma fala do Márcio Riscov, que é muito interessante, ele é síndico também, ele tem mais de 100 condomínios como síndico. Nossa senhora da Claro que penha. ele tem uma equipe Não, tudo bem, por trás disso, Sim, né? mas É mesmo claro assim, que ele tem toda uma estrutura, Só que de ele falar tem de tudo novo. pra... Mas ele tem. Duas coisas que eu acho super legal que ele fala é o seguinte: condomínio foi uma obra que foi feita para não dar certo. Sim. Não foi feito para dar certo, porque você coloca ali várias culturas, várias pessoas com pensamento diferente. situações financeiras, Sim. né? Um ganhou, o outro comprou, juntou moeda, o outro herdou. Enfim, então você coloca ali tantos tipos de família, né? E aí realmente não foi feito para dar certo. Temperamento diferente. Não foi feito para dar certo. E aí coloca lá o síndico, um representante para poder, vai lá, meu filho, vai lá lutar e vai conciliar isso tudo aí. Realmente. E outro ponto também que ele fala, que eu acho super interessante, e é verdade. Não importa a capacidade que o síndico tem, a formação que ele tenha, o know-how que ele tenha, o mercado, o tempo que ele tenha. Vai haver situações que ele vai chegar para uma assembleia, vai se apresentar, vai fazer uma apresentação bacana, vai ter um currículo gordo e tudo. E os conselheiros vão preferir a senhorinha que está lá aposentada, porque ela vai ali, ela ajuda, ela irriga o jardim também, ela está todo dia. Então, assim, isso é cultural. Sim. Tá? É uma cultura que está mudando? mas é cultural. Tá? A gente vê isso no mercado. Não, então, a gente tem tudo observado. bem. Tudo bem. Uma hora essa conta vai chegar, porque, né, tomara a Deus que não tome-se atitudes nem decisões que tragam prejuízo, mas acontece que ocorre muito isso. Então, quando a conta chega, é ruim. E aí corre o síndico profissional resolver. Né? A maioria dos condomínios que eu não sou parâmetro para nada, não tem estatística, mas a maioria dos condomínios que eu vi que optaram por mudar isso
aquela pessoa que foi 3, 4, 5 vezes síndica ou síndico e não aguentava mais. Porque o pior do condomínio é nem os atritos, eu vou falar, eu não sei se você concorda. O pior não é nem os atritos, porque isso aí vai ter, não tem jeito. Você de vizinho, se você vai ver uma briga do síndico, você vai acabar ouvindo. O maior problema, pra mim, que eu vi, é o dia a dia do condomínio, cara. Pô, é desgastante, bicho. É assim, pô, você tá ali, trabalhando, igual eu, daqui a pouco toca apartamento não sei o quê. Mas é porque você tinha outra profissão, né? Então, entendeu? pra tomar E, pô, conta, aí, tipo assim, pô, fim de semana, faltou água. Aí chama carro-pipa. Como é que é pra você, assim, a sua rotina? Então, essa rotina, assim, como eu disse, né? A cultura, ela leva-se tempo para mudar, né? Entendi. Leva-se tempo. Outro dia eu estava numa assembleia, fazendo um aspas aqui, teve um morador que disse assim, eu não acho que o síndico profissional nos atende, eu acho que tinha que ser um síndico morador. Ele disse isso, né? E, ok. Né? Mas por que ela nos atende? Toda vez que a gente aciona, ela tá sempre disposta. Não, mas olha, outro dia, no sábado, era 7h30 da noite, eu me lembro, porque eu olhei, isso, a fala dele, tá? No meio da assembleia. Era 7h30 da noite, no sábado, eu liguei para ela, pedi para ela vir aqui para ver uma situação no meu corredor, e ela disse que ela não poderia vir. E disse que perguntou se era urgente, se era alguma coisa, né, que ela poderia resolver por telefone e tudo. Mas eu falei que não, tudo bem, que eu poderia mostrar na próxima semana. Então, assim, é uma cultura. Sim, né? É imediatismo, né? É uma cultura. A gente tem aí essa situação do síndico morador, que era 100% do tempo importunado, né? Isso também é um dos motivos pelos quais não querem ser mais síndico, porque as pessoas precisam entender que o síndico não é babá. Ele é só um representante responsável por todas aquelas questões ali do condomínio, mas ele não tem que ficar 24 horas disponível para o seu final vizinho. De semana. Ele não tem que estar no final de semana que ir lá olhar o apartamento do vizinho. A não ser que seja uma urgência, obviamente. Né? Não tem. Então, não existe isso. A gente eu trabalho sempre assim, conscientizando. Eu tenho meu celular que está sempre disponível, mas eu sempre mantenho assim a fala. 24 horas para emergência. Nós temos um contrato de prestação de serviço. Para cada condomínio, para cada estrutura, eu estipulo a quantidade de visita, porque eu tenho condomínios pequenos, que com uma visita por semana eu resolvo. Porque eu não trabalho lá. Eu trabalho no meu escritório, no meu telefone. Porque eu ia perguntar como é que é a logística, né? Sai, atendo todo mundo. Eu faço as visitas, tá? Eu sou muito, assim... Eu faço todas as minhas visitas semanais. Aqueles que eu tenho 2 são 2, aqueles que eu tenho 1, e eu me organizo, minha agenda certinha. Mas eu tenho o supervisor da administradora que também passa. Eu tenho os próprios funcionários, porque aí eu vou ter condomínios que têm funcionários 24 horas, condomínios que só tem a zeladora, condomínios que não tem nem o zelador, que tem, né, que não tem o encarregado, desculpa, mas só tem o zelador. Enfim, então eu tenho várias estruturas na minha carteira. Se comunicar então, também. a gente tem se a gente tem um processo definido, tá tudo bem. O difícil é mudar esse processo. O difícil é colocar encontrar. o processo, né? O colocar o processo, implantar o processo é difícil, mas é necessário. Para ser síndico profissional, se eu vou viver disso, eu tenho que ter um processo, senão eu também não vivo. Né? Então, assim, eu tenho meu celular, tenho grupos de WhatsApp com o conselho. Não, com o conselho. Tá. Ufa! Nossa Senhora! O que você tá falando aí, eu já tava assim, dor de cabeça. Tem você muito tá a vendo ver que eu tô calado, que eu tô assim, Tem muito a ver com a nossa prestação de serviço, né? Lá na empresa do Bruno, lá do... O Bruno é o nome da nossa empresa. Nossa empresa, a gente não fala o nome que a gente não fala o nome. Mas assim, aí então tem muito a ver, então a gente já fica imaginando, meu Deus, grupo de WhatsApp, aí já fica com todos os condôminos, senhor! Não. Pensa. Então, eu deixo bem claro, todos os condomínios que eu não faço parte em grupo de WhatsApp de morador. Não faço. Isso é importante. Graças a Deus. Eles precisam ter também a liberdade deles, de se expressarem. Sim. Ok? Discordar, não concordar. Exatamente. Eu não sou responsável por aquilo que está sendo escrito lá. Ok? Eu tenho grupo com os conselheiros e tenho grupo de transmissão. Sim. Né? Exatamente. Aí eu tenho o grupo de transmissão que eu gero os comunicados, lembrando que esse procedimento eu não posso anular o procedimento padrão disciplinado. Então, eu tenho comunicado, minha convenção, meu regimento diz que tem que ir pelo elevador, para o elevador e para o e-mail,
vai e eu reposto. Sim. Tá? E o WhatsApp, óbvio que me atende muito, porque se eu tenho uma situação emergencial, um elevador que quebrou, que vai estar numa emergência, uma situação extra, eu tô ali no WhatsApp, isso me salva a vida. Mas entrar em grupo de condomínio, de morador, não tenho condição de entrar. Eu não posso entrar, eu não vou dar conta. Né? Não tem condição. E é uma responsabilidade também muito grande, porque ali são, às vezes, morador, né, perde a linha. Eu já ia perguntar sobre as assembleias, assim, que a gente às vezes precisa ir numa assembleia, apresentar um trabalho, apresentar um Eu vou diagnóstico. falar uma coisa, eu sabia que esse assunto de... Sim, é porque sempre Cara, não tem surge jeito. esse assunto de assembleia. Vai falar de condomínio, você vai falar de assembleia. Não tem como. É onde as decisões são tomadas, é votado. E tem que ter paciência. Muito. Nossa, ela tem uma aura, né, de mesmo, pacífica. cara. Eu tô calmo aqui. É, porque, tô gente, assim, eu não ia conseguir ela ser tá síndica, falando, eu tô não. sentindo dor de cabeça, mas eu tô assim, pô, ela resolve, cara. Ela tá ali, então tá de boa. Tem que ter essa questão de... Tem que ter uma inteligência emocional, Nossa. tem que saber... assim, eu leio muito as pessoas, né? Então, eu sei que a certa fala está sendo falado para ofender. A outra não, a outra está sendo falada para convencer. Sim. Então, assim, e tenho que sempre lembrar que a velhinha não vai entender, que eu vou ter que explicar 3 vezes, vou ter que Às desenhar. vezes vai ter que desenhar. Ou o senhorzinho que não Sim. entendeu, né? Então... Não, tem um novinho também que não entende, não. Tem um novinho que chega atrasado, chega nos assuntos gerais, mas ele quer repassar toda a assembleia, Sim. né? Tem o Então, conflituoso que tá ali só pra querer Só pra conflito tem aquele mesmo. que já chega gritando, mas a gente ouve, pede, posso deixar agora posso explicar, e aí a gente explica e ele, ok. Mas assim, acontece de tudo na assembleia, Meu a gente tem Deus. que ir realmente assim com alma lavada e preparado para tudo, né? Mas eu não tenho dificuldade porque assim, quem faz certo, dá certo. Então, não há dúvidas assim de que se você faz certo, se você tá ali, você tá trabalhando, você tá contribuindo, você não é obrigado a saber de tudo. O que você não conseguir Sim. responder, você anote para responder depois, em seguida, Procura dá um um retorno. especialista, dá o retorno. Mas e segue. Graças a Deus deu tudo certo. Nossa. Até hoje deu tudo certo. Caramba. Cara, eu vou te falar. E assim, como é o que você falou, a gente quando tá de síndico, faz essa experiência, vai lá. Não vou, não. Não vai. Eu não tenho Quando você muita tá de paciência, não. Eu tenho essa carinha bonitinha, mas quem me conhece sabe que eu não tenho Cara, zero paciência. Tem que Quando ter muita você paciência. tá de síndico e você só quer olhar pra aquilo que você entende. No meu caso, eu tava mais preocupado com as partes de Sim, construção. né? Cara, quando chegar a prestação de conta, bicho, aquilo dali me dá os Que livros. é isso? Por que essa Nossa. Não, conta? e eu entendo, né? Porque a gente Sim. faz, Sim, mas eu- você fez cálculo. Mas, porra. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E quando chegava o livro de registro? De De reclamação. reclamação, aí, pô. Outro cara falou, ó, tal pessoa. Pô, eu larguei Ai, de jogando. vez. Quando os caras insistiram pra eu achar quem era o cara que tava mijando na escada. Ah, meu Deus. Em todos os andares. Eu não sei, o cara tinha uma tara Que pra isso? mijar na E tem, escada. tem umas loucuras, Mas sim. o cara não mijava, ele era um cavalo. Porque o bicho, o negócio caía. Eu tô falando, cara, mas pode ser uma mulher, uma criança, sei lá, que tinha. Não sei, eu talvez juntava um balde e jogava. Jesus Eu Era amado. só pra pensei nisso. Será que ele não esquisinhar. botava na garrafa e Pode saía? ser, Não, pode ser. pode Só ser que não às dava pra vezes ver, porque sacanagem até, né? a escada de incêndio não tinha. Não tinha câmera, né? É. Porra, eu falei, ó, Nossa. bicho, não quero mais não. Obrigado. É. Você já pegou uns casos assim, uns condomínios Olha, com Sempre as coisas tem, muito pô. malucas, assim? Um jambalaya. Eu vou falar um condomínio que a gente já pegou, mas assim, era uma questão, a gente prestava um outro serviço, mas aí durante a verificação a gente viu que a parte de acesso à caixa d'água tinha um portãozinho, então, e esse portãozinho era trancado, né? A porta em si de incêndio não era trancada, mas o portãozinho era trancado. Ou deveria ser. Mas aí, durante algumas histórias, a gente viu que esse portãozinho estava aberto. E quando a gente ia lá na cobertura, na caixa d'água, para fazer a inspeção, cara, tinha rolado uma rave. Tinha de Droga, tudo. preservativo. Cigarro, Tudo, cerveja, tudo. garrafa. Eu falei, e não tinha Festa na laje guarda-corpo mesmo. na laje. Não tinha guarda-corpo. Eu falei, Jesus... Eu, Como é que o pessoal né, contactei o faz síndico e falei, gente, isso aqui precisa ficar trancado e assim, tem que botar uma câmera pra ver quem é que de repente tá abrindo alguma coisa, porque a pessoa tá bebendo, inclusive, cair lá em cima, de pode lá. cair e quem vai responder? No síndico. Criminalmente. Pois E é, lá tem os civilmente. equipamentos também, né? Eu ia até mencionar um caso desse, que recentemente eu recebi um pedido, né? A pessoa muito educada escreveu para mim assim, olha, síndica, eu entendo a sua preocupação, você é uma pessoa muito responsável, está preocupada com a segurança de todos e tudo, e está mantendo essa porta aqui de acesso a... Ela não falou telhado, ela falou de acesso ao mirante. Ao mirante.
você está mantendo o acesso ao mirante aqui trancado e tudo, eu entendo, mas eu e meu marido, a gente quer acessar o mirante. A gente quer ter acesso ao mirante. Então, assim, eu vou sugerir que você coloque uma chave um pouco mais alta para que as crianças não Achou que era só pra alcancem. criança. Eu falei, não, querido, vamos lá, né? Aí tive que explicar para ela e tudo. Contexto. Todo o contexto, equipamentos, não é mirante, não existe Não mirante é. em condomínio, existe Mirante área. foi ótimo. Eu falei, em cima pra ver o luar. Mirante. Vamos fazer um sarau Então, no mirante mirante. do prédio. Putz, grilo. Então, assim, a gente Gente. tem, hoje mesmo vindo para cá, um morador que teve sua energia cortada, ele simplesmente chamou um eletricista e queria o acesso ao relógio dele para ele poder fazer a religação. Eu falei, como assim? Você vai fazer um gato? Você tá me ligando para dizer o quê? Estou lhe Não, informando não. que eu vou fazer um gato. Eu tô te ligando não. porque, né, sei lá, E eu a concessionária... E eu posso Eu até botar preciso, fogo no prédio, tá? Só pra você Gente, eu que posso loucura. morrer eletrocutado, né? Depois você responde, mas eu gostaria de ter o acesso. Então, assim, são uns pedidos meio macabros, assim, que a gente recebe, sim, recebe. Imagino, né? meu Deus do céu. E aí a gente tem que ter jogo de cintura, tem que usar também um pouco, assim, às vezes até do humor, né? Senão você eu surta acho também, que a pessoa né? também não tá. Acho que a pessoa entra numa situação de querer resolver. Eu acho que nem a pessoa pensa no que ela tá pedindo, sabe? Sim. Então, O cara, quando eu fui sítio, o cara ligou a energia dele, da geladeira, na tomada de emergência, na luz de emergência. Ah, meu Deus. Aí ele, poxa, eu vou ainda regularizar. Eu falei, cara, você tá ficando doido, velho. Ele pegou uma extensão. colocou lá na área No outro comum, caso, né? a gente individualizou os gases, o gás, né, a cobrança de gás, né? E aí o cara não pagou. Aí o negócio foi, o pessoal foi lá e Cortou. não tinha nada a ver com a gente. Sim. Daqui a pouco o seu Leonardo, Tá fazendo pode, almoço lá na portaria. pode subir com o botijão de gás? Eu falei, não, por quê? Não, porque a pessoa subiu com o botijão de gás. Eu falei, Minha aí nossa eu liguei pro cara e falei, Senhora. irmão, deixa eu te falar. É isso que. Esse é o dia a dia. Não, e Não é um todo problema dia geral, um é negócio. alguma coisinha. Sim. Aí, sim, é por isso que eu acho que a tendência mesmo é aumentar o número de síndicos profissionais. Eu só fico preocupado, igual você falou, por talvez não ter uma exigência, né? regulamentação. Sim. Qualquer pessoa se aventurar, Sim. porque eu já fui síndico em 30 prédios. Pô, se você foi síndico em 30 prédios, como morador, ou você é chato, Mudou bastante. ou você se mudou bastante, É. ou você foi expulso de todos, então, porque, Mas cara, aí é muito... Cabe ao condomínio um pouco de bom senso na votação, né? Eu né? acho que é muito Triagem. importante a triagem, fazer a entrevista mesmo, conversar Sim. com a pessoa, Não olhar só o Sim. preço. não olhar só o valor, Sim. tá? Ver o histórico, né, daquilo ali, como é que é, Uhum. tem comprovação, tem formação, qual a sua experiência. Porque, assim, hoje eu tenho 6, né? E todos eles, eu entrei e estou renovando, né? Tenho anos renovando, de Sim. renovação. Porque eu não saio batendo na porta de ninguém pedindo indicação, Uhum. não tenho esse trabalho, não. sabe? Chegam até você. Chegam até mim, é indicação de algum morador, é indicação de algum colega advogado, né? São indicações que chegam e eu vejo se cabe na minha rotina, né? Eu vejo se cabe no meu escopo e aí eu vou lá, faço a vistoria e faço a minha proposta. Então, eu acho que a triagem é muito importante, porque assim, hoje eu tenho 6, mas eu algum dia não tive nenhum. Eu tive que ter o primeiro, Sim. certo? Então, assim, e eu lembro que foi muito bacana essa minha primeira entrevista. E eu acho que, assim, ser verdadeiro também é muito importante. Porque você não pode ter medo. Você tem que ser verdadeiro. Olha, eu abri uma empresa, eu trabalhei, aí eu, né, Contou seu histórico. contei meu histórico, passei a minha formação e o conhecimento que eu tinha. Então, problemas vão ter de todas as ordens, né? Basta saber se aquela pessoa ela está preparada Apta. emocionalmente também para resolver todos, Sim. né? Porque você trabalhar com condomínio é trabalhar resolvendo problemas Mas aí, né, de todas como, as áreas. como foi seu caso, acho que o próprio mercado também vai nivelando, né? Condomínios sim. que tiveram problema, talvez, com prestadores de serviços anteriores, já vão começar a nivelar ali. Já começa o estresse com o próprio morador. Já não tá Sim, gostando, aí chega essa é. decisão de Aí terceirizar a já responsabilidade em vai pessoalidade. procurando os melhores do Vão mercado para procurando. atender ali as No demandas. mercado de Vitória tem bastante... Tem. Tem muitos síndicos bacanas aí, a gente encontra nos eventos, são pessoas que estão
assim, dedicadas, são responsáveis. Então, assim, tá bem legal o mercado, assim. E tem que estudar, né, de fato. Tô vendo que tem que O estudar. tempo todo falando, trocando. A gente tem, assim, a gente não tem um grupo de WhatsApp de síndicos, não. Até tem um, assim, de um bairro que eu participo, mas a maioria são moradores, eu vejo que são moradores, mas os síndicos em si, assim, no mercado de Vitória, que eu conheço... Estão com uma sinergia, né? Sim, é bacana, sabe? Não tem essa competição, não tem. Então, eu tive até num evento recente que um morador que estava lá, né, que foi convidado por uma administradora, estava lá, me procurou, porque um engenheiro me indicou, procurou ali, eu troquei contato, aí eu vou precisar também. Eu falei, não, depois eu te passo. E eu passei o contato de todos os meus colegas. Ok? Porque, assim, a Paula talvez não atenda, mas outros atendam. Então, não existe essa rivalidade. Isso é muito legal, bacana, porque olha quantos prédios tem em Vitória. Nossa, é muito. É muito. Não, É um mar. Isso a gente tá falando morador, assim, É residencial. Ainda existem o mercado comercial, né? Que aí a rotina, a dinâmica é diferente. O misto. Mas tá, deixa eu fazer uma pergunta, pode ser até burra aqui. Imagina. Jeito Não de existe falar. pergunta burra. É jeito de falar. Tá, assinou o contrato com você. Você é administradora do condomínio. Você é síndica. As obrigações, o que está inserido ali? Você tem que tomar conta do profissional, prestador de serviço, toda a rotina, um escopo, revisão né, do geral regimento, ali do que você presta. tudo, escopo geral. Então, vamos lá. Tô querendo te contratar pro meu residencial. O que você vai lá os oferecer? atributos. Tá na entrevista, né? Então, o síndico... Deixa eu fazer cara de entrevistador. Ele já... ele tem ali, pela lei, todas as suas atribuições, tá? Então, ele tem todas as responsabilidades. É o Código Civil. O Código Civil. Tem todas as suas responsabilidades e atribuições. Alguns síndicos, eles têm um escopo maior de prestação de serviço, né? Os síndicos mais antigos, eles já estão com equipe, já tem ali o seu supervisor, já tem um corpo maior. Pode ter uma equipe, então. Claro, pode. Eu acho que tem. Para você, para você, para você ter, assim, a sua prestação de serviço. Então, a gente tem síndicos hoje no mercado que tem uma equipe e temos os síndicos profissional que são independentes, como eu. Eu trabalho sozinha, atual, né? Eu tô com 6 condomínios, como eu falei, super dou conta. Então, eu tenho todas as responsabilidades do síndico, de vistoria, de acompanhar financeiro, contábil, a manutenção. Todas essas responsabilidades são minhas. Contudo, eu tenho os meus terceiros, que eu tenho as administradoras, né? Então, a administradora faz todo o serviço. Ele vai fazer o boleto, vai gerar o boleto, vai gerar o balancete, vai fazer os pagamentos, vai agendar os pagamentos, porque eu confiro e pago junto. Né? Chave dupla, né? Isso, eu não libera descentralizo essa situação, né? Que é muito importante. Então, aí a gente trabalha em conjunto. Aí nós temos a terceirizada, com a limpeza ou com a portaria. A gente tem a portaria virtual. A gente tem, né, alguns condomínios têm a estrutura de funcionário primarizado. Então, eu já faço a gestão diretamente ali com ele. Mas sempre com o apoio da administradora. Então, assim, a gente tem esses terceiros, né? A gente vai entrar numa obra. Toda a responsabilidade de... busca de orçamento, né, de receber, de fazer entrevista, de entender, de negociar, do síndico. Mas a gente tem os nossos braços, mas independente disso, a responsabilidade de todo o processo é sempre do síndico. Entendi, centralizado, né? Pesado. Porque realmente não tem como dar conta de tudo sozinho, não existe. Não, eu ainda continuo achando doideira. Mesmo com uma equipe ou com terceirizados ali. Porque, assim, que é gerir tudo, né? Eu sei que tem gente que tem como é que se diz? Não é expertise, como é que eu vou dizer? Capacidade, disciplina pra isso. Pra cara, mais de um. Porque assim, a gente fala, é um condomínio. Não, é um condomínio com 50 famílias. Enchendo o raio do saco. Mas 50 famílias não falam com você no mesmo tempo. Eu sei, mas tem um que enche o saco. É um. Não precisa 50, né? Se 48 forem legais, mas 2 te enchem o saco todo dia. Se você cria uma rotina, isso torna-se possível, né? Então, eu tenho as minhas rotinas, eu tenho os meus horários certos de escritório, aonde eu passo todas as demandas da semana para os supervisores, né? Aquilo que eu tenho para alinhar com as administradoras, eu também passo. Então, assim,
eu tenho essa rotina, Uma né? disciplina, Tem que uma ter, organização. senão realmente não Senão não você vai funciona. ficar realmente, tô ali, tô Aí eu aqui. tenho os dias do escritório, onde eu leio todos os e-mails. Para cada Nossa. condomínio é um e-mail diferente, para manter seu histórico, para manter tudo certinho. Uhum. E aí eu faço todas as minhas tratativas administrativas. E aí tem os dias das visitas, que eu pego meu carrinho e passo em todos os condomínios, Caramba. olho, bato, vejo, vistorio, vejo se tá legal, se foi feito, se não foi. Esbarra com uma onde dupla pode furando melhorar. a parede. É fazendo mesmo, um hein? testezinho. Isso. Isso acontece também, né? O porteiro não te liga e Não fala, te ó, liga. o cara subiu com a furadeira aqui, uns Vai equipamentos fazer aqui. o teste De arrancamento. de arrancamento. Nossa Senhora. Deixa ele começar que eu já tô chegando. E foi tudo tramado. Foi tudo tramado, combinadinho. Mas não, eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, na nossa área, olhando o condomínio. Cara, você tem o manual de uso e operação. Que na maioria dos condomínios some, desaparece. Ninguém sabe pra que usa. Uhum. Os bem administrados têm toda a dinâmica. E a gente sabe que a administradora é síndica, tem todo o know-how, mas aí a parte da engenharia, que é a nossa, é uma extensão de coisas Sim. enormes a mais, entendeu? Tem uma série, por exemplo, reforma. Reforma de unidade Reforma de privativa. unidade. Aí Eu vem. quero colocar uma piscina na varanda. Ontem fazer- mesmo a gente fazendo um outro serviço, a gente se deparou com um outro serviço num condomínio. Aí a gente viu numa unidade privativa uma reforma, a gente já ficou, será que o Não, síndico tá sabendo? caraca. A gente foi fazer uma inspeção de outra situação, que não tinha nada a ver com unidade privativa. Cara, Mas aí a levantando gente umas viu paredes todo. lá no negócio, Colocou alguém- umas paredes no meio da varanda e falou, gente, será que o. Eu acho que tava. Não, Não era sei. na varanda. Bom, a gente viu Não a alvenaria sei, na mas- varanda, mas já ficou, "Pô, será que ele tá sabendo que ele tá fazendo isso? Que pode? Será que pode? Será que não pode? A gente Então, já se assim, atenta, nessa né? seara trazendo pra gente, a gente Sim. já vê assim, É uma responsabilidade a gente muito até grande. passa para alguns condomínios e fala, ó, a gente faz essa curadoria para você sendo o engenheiro do condomínio, para distensionar, porque é muita coisa. Sim, né? eu tenho. Toda vez que inicia-se uma obra, né? Que vai, Paula, eu tô querendo fazer uma obra, olha, tem um formulário, Sim. preenche o formulário, me passa, eu vou analisar. Tem as Manda documentações. os projetos. Que aí lá no formulário tá dizendo, né? Fala da Aham. NBR 12280. É 16 280. 16. 280. E tem ali todo. Uhum. Então, assim, processos. Uhum. Volto a falar no processo. é. Se eu tenho o processo, torna-se possível. Então, vão iniciar uma obra, sem problema nenhum. Formulário preenchido com toda a documentação exigida. Uhum. Então, aí recebo aquilo ali, olho. Se está dentro da normalidade, aprovo, Uhum. começo a fazer e fiscalizo. Eu tenho que ir lá. Uhum. Daqui a um mês eu vou lá, olha, eu preciso olhar. Porque tem um cronograma, né, que o cara entrega. Tem um cronograma. Nossa, é engraçado isso que eu lembrei de um caso, assim, a gente que é da área de engenharia, a gente faz as coisas mais certinhas, porque a gente trabalha justamente com essas coisas, às vezes, né, ou foi feito errado, ou que teve falha, que foi mal executado. Então, onde eu moro, eu fiz todo o formulário, documentação, fiz a RT, porque eu sou arquiteta, então eu fiz a arquiteta. Eu fiz Isso porque eu ia trocar o piso de 2 banheiros. Mas como ia ter quebra, barulho, etc. Ia ter entulho, então eu tive que... Eu aluguei a caçamba. caçamba. Mesmo que fosse pouco, mas eu aluguei a caçamba porque é o que você tem que fazer. Aluguei a caçamba. Então, para alugar a caçamba, para colocar em determinado, que é uma área do condomínio, para caçamba de obra, então eu tinha que pedir autorização. Então eu fui, entreguei tudo certinho. Eu mesmo fiz um projetinho ali, só para trocar o piso e pintar. Então, entreguei pro síndico, o síndico me olhou assim e falou, o que é isso? Porra, essa. Eu Ele nunca olhou recebi tudo isso ali. na vida. Tem Eu tenho certeza 40 que ele só tipo- fez assim, cadê a RT? Não, mas aí ele já ficou assustado, ele viu a RT, né, o RT no meu caso, né, Aí você então... entregou aquele monte de coisa E ele, não, mas quebrar o prédio peraí, todo. você vai quebrar a parede? Você vai... Menina, Ele você tá já morta. ficou... Jesus Cristo, que mão É gelada. porque minha mão gela. Meu Deus, pai. Aí ele falou, você vai quebrar a parede, alguma coisa? Eu falei, não, vou só arrancar o piso, contrapiso e vou fazer outro contrapiso e colocar o piso. Não, mas precisa disso? Aí eu tive que explicar pra ele, porque realmente, e assim, não estou julgando, mas já julgando, era um morador que às vezes tinha expertise conhece. para outras situações do condomínio, mas para situações, por exemplo, de reforma, ele Do já não dia a sabia. dia, já nem sabia. Não sabia. E essas leis que mudam o tempo todo? Exatamente. É lei de inspeção predial. Agora é lei de Agora manutenção de sim, uso e operações. Agora Não, vamos troca falar- pra vamos- seguinte. pra Aí falar. sai a norma de garantia, aí sai pra a norma falar de sobre garantia. Não. Não. Não vou parar de encostar em você que você falou que eu tô gelada. Não, é pra falar sobre isso? Sobre a lei? Não, né? Não, a lei da inspeção predial, né? Quando teve Não. Vitória. Quando saiu, Final de maio, aí muda.
Eu falei Já assim, tava com tudo contratado, tudo É. feito. então assim, o que eu falei foi com quem? Foi com a doutora Liliane também. Eu não sou contra, não, eu sou sim. Mas assim, tá lá. Não, eu não sou contra a lei, sou sim, Define sou quem contra a você lei. é. Mas a questão é Assim assim, defina. quando saiu, pô, pra gente foi muito bom, porque a gente divulgou um novo tipo de serviço, mas no ato 1, eu falei, cara, isso Não vai dar certo. Não vai Do dar certo. jeito Por quê? como foi posto, Como não vai dar foi, certo. não vai. Por quê? A prefeitura, ok, passou através de uma lei uma obrigação que já é do condomínio, Uhum. que é curadoria das manutenções, tu já tem o manual de operação. Uhum. E fez isso por lei para um documento para entregar, um documento burocrático para entregar à prefeitura, Uhum. sujeito à penalidade financeira. Sim. Não, Certamente que a galera ia dar um jeito de fazer de qualquer jeito. Sim, que foi muito que Muito que aconteceu. A aconteceu. gente Então, pegou assim, muitas inspeções prediais. Aí, as pessoas pra que inglês estavam ver. fazendo de qualquer jeito, algumas, estavam cobrando muito caro. Hum. As que tinham mais permeabilidade. E o condomínio viu aquilo e falou, pô, mais uma obrigação financeira minha. Já... Aí, o que aconteceu? Aí veio a contrapartida Aí, ali do... reduziu o negócio Vamos... para uma coisa que já existe, que é o plano de manutenção. Então, assim, Sim. De certa forma, acho que ligou um Eu acho alerta que ali também, ajudou né? muito. É. Eu, sim. assim, pra mim, no meu ponto como síndica, por exemplo, eu assumi um condomínio que ele tinha 40 anos. uhum. E o condomínio estava derretendo. Nossa. Eu vou usar essa palavra. Você já porque começou bem, né? No dia em que eu fui para entrevista com o conselho, para conversar com o conselho, a gente sentou na área, eu lembro, na área da piscina, mas era uma área coberta e aí a piscina ficava em volta. Eu conversando com eles, as pastilhas estavam caindo. Ai, meu Deus. Só pelo fato do vento bater, as pastilhas já estavam caindo. No cenário de Mortal Kombat. Era tipo. Então eu falei, olha, né? Eu apresentei ali e tal, fui escolhida. Eu falei, mas isso aqui é uma situação seguinte: eu só posso assumir o condomínio se o condomínio realmente estiver disposto a fazer as manutenções necessárias. Uhum. Porque não dá para assumir um risco desse. Porque é meu nome, é o meu CNPJ, o meu CPF. Então, Exatamente. se cai, se acontece algum acidente, sou eu vou respondendo. Não, mas a gente está aí, a gente está caminhando para fazer uma inspeção predial. Eu falei, existe a lei está aí, a gente precisa atender. E aí foi, então assim, aí depois que eu assumi, eu fui conversando com os conselheiros mais antigos, eu fui ver que vários síndicos que entraram, moradores que assumiram, quando chegava na hora de aprovar, por ser um valor alto, as pessoas não aprovavam. Sim. Não, vamos deixar para depois. O orçamento não tá legal, isso, aquilo. Eu falei, tá, tudo bem, então, porque se não for assim, eu não tenho condição de assumir. E aí, quando eu fizemos a inspeção predial, fizemos aí todo o processo, né? Inspeção predial, depois o mapeamento, Isso. depois a planilha, depois o orçamento, levei tudo e falei, ó, não tem opção de não aprovar. A gente tem que escolher uma dessas empresas aqui para fazer. A gente não tem outra, não tem para onde correr mais. Sim. E aí foi aprovado e hoje está lá, o condomínio está... Às vezes eles querem dar prioridade para outras coisas que no entendimento então, assim, deles nesse não... sentido da lei, isso Ajudou, né, a abrir porque a eu disse, mente. gente, Sim. é uma lei, a gente precisa atender a lei, a gente está, né, a gente precisa estar dentro. Então, Mas eu digo até mesmo que foi modificada, isso criou um alerta. Porque nessa época houve um boom de inspeção predial, né? Nos Falou, condomínios né, de da Vitória. existência. Todo, E o assunto gente inspeção que predial não pra sabia gente que passou a já saber. sabia de E anos. a que gente, existe por isso. exemplo, na nossa experiência, gente que foi em condomínios que nunca tinham feito, e quando a gente apresentou o lado, as pessoas ficavam de cabelo em pé, falando, meu Deus, aí isso tá Cara, a acontecendo gente foi num prédio na que garagem e tinha tal. um transformador, um prédio muito antigo, né? Naquela época tinha um transformador da EDP Excelsa lá dentro. Pra você ter ideia, os selos do local ainda é Excelsa. é propriedade da... Nunca pisaram lá para fazer manutenção, a EDP. Primeira coisa que eu perguntei pra ela, vem cá, a EDP já veio aqui? Já algum pediram? dia? Já. Ela vem aqui, porque ela tem a chave, né? Ela Mas que aí abre, ela né, entregou o formulário Não, do que ela eles não revisou, entregam. não sei o quê. É uma... Aí, pô, cara. É um ponto que a cê- gente sofre. Com Entendeu? Aí não. Eles têm o patrimônio, tem a plaquinha de patrimônio Exatamente. da EDP. Sim. Só eles têm a chave, mas eles também não Não disponibiliza. não disponibiliza Então, a o que manutenção. deveria. Deveria. Deveria, a gente tem processo, enfim. Então, uma... aí Mas assim, pelo menos aí, vai, né? Pelo menos mas você essa sabe daí que chegou e foi. falou, não, nunca veio. Porque nem tocava a plaquinha. Não era mais da Excelsa. Entendeu? Tava tudo com o nome da Excelsa. Eu falei, caraca, bicho. Eu falei, cara, vocês estão com a bomba relógio aqui? Uhum. Vocês Sabe não nem como é que tá. Então, assim, isso realmente, isso daí abriu
a mente. Só que quando caiu no senso comum, eu fiquei, aí, bicho, peraí, isso não vai dar. Desanima, né? Estão querendo fazer federal, né? Vamos ver. Mas a é lei justamente federal. até essa questão do implantar o processo, como você fala que é cultural, às vezes é difícil, mas essa questão da lei veio ali como um pé, mesmo que um pé mal dado, mas é um pezinho pra gente implantar essa cultura da inspeção, que eu acho que começou a se fazer muito mais depois da lei, aqui em Vitória, né, tô falando. Porque, por exemplo, as pessoas não sabiam das NBRs que surgiam por aí, que era obrigatório, que não era. A gente, igual você falou, a gente chegava em condomínio, manual, o que é isso? Não sei nem o que é, não sei nem onde é que tá. Síndico, Não, os caras... Memorial descritivo. Nossa, A primeira coisa que a gente chega a pensar, olha só, aqui no seu manual tá falando que você tem que ter essa ficha de manutenção. Sim. Aí o cara fala, não, eu tenho esse livro aqui que os caras assinam que vieram. Isso não é um livro não é de registro isso, de cara. Então, manutenção. assim, realmente, isso daí melhorou. E, obviamente, que a gente também tenta, tipo assim, a gente entrega o laudo de inspeção, a gente não larga na mão do cara e fala, vai embora. A gente tenta fazer esse processo de curadoria pra pessoa. Com assim, alguns estão nem aí, mas aí depois volta e fala, vamos renovar, preciso de novo. Recentemente foi né? Aí o cara pegou, eu falei bem assim, ele, depois que a gente já fez pela segunda vez, chegou e falou, tem como você só trocar a data, não? Aí eu falei... Ele queria que trocasse a data do laudo. Eu falei, cara, mas como assim? Você fez tudo aquilo que tava lá? Não, eu falei... Então você tem que fazer outro laudo. Fazer outro laudo, eu não sei, porque o que a gente falei, apontou aqui pode ter se agravado. Falei, bicho, ó, se aquilo que eu coloquei urgente... Se eu te dei um prazo de 6 meses pra você fazer um reparo... Hoje é urgente. E se foi urgente, então já passou. Agora já tá no crítico, então... Então esse senso que eu digo, sabe? Esse senso de responsabilidade com isso. E não só para essas questões maiores, mas, por exemplo, é muito comum esses prédios novos, né? Que o comprador vai ali, na emoção, compra o apartamento, nem vai olhar a garagem, nem vai olhar que não tem bicicletário, nem vai olhar que a vaga dele não é coberta. Né? Aí comprou... Se apaixonou pela varanda gourmet. Comprou, entrou no apartamento, no outro dia tá lá, ligando. O que a gente faz para poder cobrir a garagem? Meu Deus. O que eu faço aqui? As vagas do bicicletário não são suficientes. Eu posso perfurar aqui meu chão da garagem? Eu falei, pode. Quiser perder a garantia. Posso pendurar a bicicleta no pilar? Furar a manta, furar aí a cremareira, né? Que chama? Gordalheira. Como é que é? Gordoalha. Gordalha. Enfim, quer perder a garantia? Vamos botar. Vai lá. Não é assim. Então, esse senso de responsabilidade, de legalidade das coisas é que um síndico ele precisa ter. Ele tem que saber tudo? Não vai saber tudo. Sabe? Ele não vai saber tudo, mas ele tem que ter a humildade de falar, Léo, você que é da área de engenharia, está acontecendo isso, o que você me indica? O que você me sugere? Conhece um profissional específico? Sim. Né? Ou tô com uma situação aqui de um problema com um morador. Ou Leidiane, né? Advogada. Né? O que a gente faz aqui nesse caso? Né? Procura os especialistas. Ou até, igual você falou, né? Você faz, você é entrevistada, mas você também já verifica ali, já faz um levantamento do que aquele condomínio precisa. Porque é seu nome, é sua responsabilidade. Antes de entrar, eu quero saber se tem processo. É isso que a doutora Linha falou isso, né? Ela falou, antes de eu entrar de assessoria jurídica no condomínio, saber se tem eu já vou consultar. Você já assinou, o senhor já tá na reta. Que processos são esses, exatamente. Como é que tá a manutenção, como é que estão os alvarás, como é que estão tudo. Eu preciso saber. Tem processo trabalhista. Onde eu tô pisando. Já faz uma lista dos condôminos mais problemáticos. Bota um espião lá no grupo do WhatsApp, depois volta. Mas já faz um estudo ali, você vai entrar ali, é exatamente isso, né? Seu CNPJ, seu CPF. Não, eu acho a profissão muito legal. Assim, legal. Eu admiro. Porque ela é necessária. Porque assim, não dá. É um ambiente complexo. A gente puxa pela engenharia. São dezenas de sistemas. Sim. Num local só. Pô, a programação de manutenção de um negócio desse é complexa, é difícil. Aí você tem junta administrativo, contábil, jurídico, gestão de pessoas, gestão de chato, gestão de animais. Tem animais agora também. Isso também. Porque já chegou alguém falando assim, posso botar uma cobra de boia dentro de um anaconda? Um animal exótico. Algum animal exótico, já perguntaram? Porque não fala, né? Pet é pet. Ou né? alguém reclamou, fulano tem uma cobra no... O cara tá criando um urso dentro do... Nossa senhora! Uai,
Ai, você não viu não aquele cara que comprou um cachorrinho? Só se for Você não o viu não? marido que tá muito peludo. nas costas. Você não viu? Um casal comprou no OLX, eu juro pra você, cara. Era o quê? Eu já vi esses povo que compra gato e não é gato. Comprou um bichinho achando que era um poodle, sei lá, um da Pomerana. Era um urso, cara. Eu, hein? Tá Ele foi, eu doido. juro pra você. Aí foi crescendo e falou, porra, não é cachorro. Aí foram ver, era um urso. Não, eu já vi de gente que compra gato. Compra ou acha gato enganado. Não foi Isso aqui. acontece, Foi né? Hã? Pessoa que gato, compra ou acha, jaguatirica. achei um gato, é uma Jaguatirica. jaguatirica. Tô- Isso aconteceu, foi recente até que Foi saiu no recente. jornal. O cara achou, mas aí ele chamou... Achou um gato do mato, Achou mas que era um gato do mato mesmo, aquele selvagem. Não era um isso aí é... gatinho. Não era um gatinho, o cara achou que era Só aquele. como é filhote bonitinho, aí Os achou que era... pets, né? Os pets são... Acho que é bem polêmico, né? A gente ainda tem muitos moradores que querem proibir o porte, querem fazer restrição. Não dá, né? A gente não cabe e tem que estar sempre orientando, reforçando. Essa semana mesmo teve uma moradora que precisou descer no elevador social com o cachorro, porque o cachorro estava operado, não podia descer a escada, e o elevador de serviço dela, naquele dia, deu problema. E ela não conseguia chamar. E ela desceu e me mandou mensagem, você me desculpa, eu tive que descer. Eu falei, não, imagina, gente, tem que isso estar aí avisada. também. Uma situação normal. Mas eu acho que ela já fez isso, se antevendo, porque teve uma moradora que tentou entrar e viu que era... E aí, realmente, a moradora depois foi no livro, falou, reclamou, questão de porte, de tamanho, disso, de mandar descer pela escada. Eu falei, não, a gente não pode fazer esse tipo de cada caso é constrangimento. um caso também. Não dá pra para analisar. constranger mais isso, não dá. A gente tem que viver em comunidade e ter ali as disciplinas, ter o procedimento bem instalado e eventualidades vão ocorrer e as pessoas têm que ter um pouco de bom senso para entender. Sim. Eu ia uma falar porque situação. aconteceu isso comigo. Eu tava, meu andar é mais alto, né? Eu tava descendo. O elevador de serviço é onde o pessoal desce lixo, então eles sempre ficam ocupados. Pô, cara, a menina tava com um cachorrinho passando mal. Ela entrou, ela abriu assim, já ia fechando. Eu, não, calma, pode entrar, pelo amor de Deus. Tava com o bichinho todo coberto. Falei, não, vem, pelo amor de Deus. Aí é bom pelo amor senso de Deus. humano até, né? De você entender. Mas jaguatirica, iguana. Agora, mais uma vez, a importância também de você conhecer as leis, conhecer as regras, conhecer as NBRs, pelo menos o básico. Porque eu já recebi registro de morador querendo constranger situações como essas de pet, de porte, de tamanho grande. Não, mas no nosso regimento está aqui dizendo que não pode tamanho médio e grande, só pequeno. Eu falei, ok, nosso regimento está desatualizado. Toma. Tá? Porque existe um limite da convenção. E o limite da convenção é a Constituição. Se a Constituição está dizendo que pode, quem sou eu? Quem é o regimento para dizer que não? Eu não vou comprar essa briga. Né? Ele vai entrar na disciplina de todos os outros animais. Eu não posso constrangê-lo a isso, sabe? Então, é um pouco complicado. Mas O que já aconteceu comigo de pet, assim, em condomínio, não era nem o elevador social nem nada, mas a pessoa, quando ia passear com o cachorro, descer com ele sem coleira. Ele não era agressivo, mas pelo aí é menos foda, comigo, com adulto. Mas, por exemplo, às vezes eu tenho meu sobrinho, tem 5 anos, ou uma outra criança ali. Aí eu fiz a reclamação no registro da pessoa. Falei, a pessoa tá descendo com o cachorro sem pela coleira. própria segurança dele, né? Exatamente. Ele escapa, toma um susto com outro E animal, outra situação. Ou então corre pra garagem, E aí, atropelado. como tem que sair pelo portão da garagem com o animal, ele vai com o cachorro solto. Então, se um carro pega ele ali, o cachorro. A minha preocupação era até com o cachorro também, entendeu? Aí eu fiz a reclamação. Aí... E aí, se o síndico, só rapidinho, se o síndico, morador ou, enfim, não tem essa informação, essa base legal, Aí ele entra, porque o morador, quando ele chega para pedir isso pro síndico, ele não chega com calma. Ele chega gritando, ele chega, absurdo, isso aqui tá virando um canil. Então, ele já chega botando uma certa pressão, ele já chega querendo convencer, ele não chega querendo ser passivo. Os argumentos dele são... Ele chega querendo convencer e muitas pessoas, às vezes por não conhecer a lei, as regras, acaba comprando uma situação que não compete. Eu ia falar que quando eu assumi comigo com só aconteceu doideira. O cara, ele andava com a cachorrinha, linda cachorrinha, mas ele tinha preguiça de ir com a cachorrinha na rua. Onde é que ele levava a cachorrinha pra fazer as necessidades? Ah, meu Deus. Não, na garagem. Ai. E qual era o local preferido da cachorrinha? Perto do seu Na carro. sua vaga. Nossa, aquele cheiro de xixi constante.
Seu piso era Sacanagem. qual? Era intertravado? Não, era laje normal. Não, porque aí aquilo gruda Nossa, na laje e brother, não eu- sai mais. O Caraca, cheiro. bicho. Eu cheguei pra ele, irmão, deixa eu falar uma coisa, compra uma coleira. Eu cheguei pra ele, falei, porra, leva essa cachorra. Teve que eu cheguei e a cachorra tava mijando no meu carro. Ah, e sacanagem, né? Aí não Nada dá, contra né? o cachorro. É, Não, nada contra o cachorro, já tá tudo aconteceu bom. uma situação assim, foi na pandemia. Na Eu acho que era ele pandemia, que tava mijando na brincadeira. na pandemia Será? todo mundo dentro de Pode casa, ser. trabalhando de casa, home office, eu, meu marido, todo mundo, praticamente todo mundo, né, voltou pra casa. E aí também meus vizinhos voltaram pra casa e aí eles resolveram fazer o quê? Vamos adotar 2 cachorrinhos. Adotaram 2 cachorrinhos. Passou. De porte pequeno. Só que como todo mundo em casa, eu não sei se os cachorros viviam antes num lugar com quintal aberto. Eu sei que quando botaram no apartamento, os cachorros choravam muito o dia Tadinho. inteiro. Tadinho. O dia inteiro. Eu ficava com dó porque eu amo animal. O dia inteiro Eu sei, eu sou seu chorando. irmão. E aí eu não conseguia trabalhar. Porque o dia Nossa. mesmo botando fone, os cachorros choravam demais, incomodavam demais. E aí fiz a reclamação. Eu filmei, porque era porta a porta, né? Então eu filmei e falei, olha, eu não consegui conversar com os vizinhos. Falei, eu vou passar pro síndico primeiro. Falei com toda a educação. Falei, olha, amo animal, mas eu acho assim, de repente ver uma homoterapia, alguma coisa pra esse cachorro ansioso que só chora, um tratamento, alguma coisa, mas não tem como trabalhar. Era pandemia, eu Mas entendo você vai que... saber, né? Se era isso também, se É. era maus tratos, né? É, Não, parecia né? mais Não sei. de ausência, não era de é. dor, parecia de ansiedade, mas não sei também, né? Vai saber se tava deixando... Falei, pelo amor de Deus, preciso dar fazer uma situação aqui. Diga pra você, chama a síndica. Ser humano, eu não duvido da capacidade. É, também não duvido não. Mas não, eles Na acho que eles eram dúvida, boas pessoas. Chame a Chame síndica. a Isso, chama a síndica pra conferir. Acho que eles eram boas pessoas. Aí depois eu nem sei, mas eles não ficaram mais com os cachorros. Eu não sei se eles levaram para outro lugar. Ainda são os mesmos vizinhos. Não sei se eles desistiram porque não só eu reclamei. É, às vezes falam, vamos ter um cachorro. Não é tão Acontece. fácil ter um cachorro em apartamento, não, cara. É tenso. Cara, é muita dúvida. Posso É. chamar a síndica de vez em quando? Pra Pode. tirar as Ah, eu vou dúvidas? chamar, com Pode, certeza. pode. Porque assim, você ainda não me convenceu que ser síndico é bom, porque eu fico com a dor de cabeça. Apesar do seu semblante calmo. e Não, tal, mas foi- é. Não, olha, meu marido que o diga. Às vezes eu fico ansiosa, demoro pra dormir, né? Fico Nossa. acelerada, porque são muitas Demanda, né? muitas demandas juntas, né? E eu fico ansiosa porque eu quero É atender. sempre no Sim. feriado, sábado e domingo. Né? É um feriado chegando aí, você vai ver. Depois você fala, ó, sexta-feira. Tem Ah, é. Segunda-feira vamos te perguntar. E aí, o feriado, como é que foi? Não tem férias, né? Não tem férias. Por Isso enquanto, é É uma pergunta dúvida, minha, é. como que esse- enquanto eu não tenho férias, né? Mas meu marido já tá cobrando, eu tenho que... Não, mas você não como é que tira, você não? Fazer Não. um... Não, é assim, contrato, né? Então, Uhum. prestação de serviço. Eu poderia ter uma pessoa para ir. Substituir. Substituir. Tenho, eu posso ter, isso está Ah, previsto no sim. meu contrato. Ah, Mas tá. ainda não tenho essa pessoa. Porque eu ia falar até caso de saúde, né? Deus Não, me sim. livre, mas se precisar se ausentar... Eu tenho como ter um preposto, tá? Uhum. Isso está no contrato. Ah, Isso sim. é possível. Mas eu não tenho por enquanto. Ainda não Gente, tenho. então dá pra você ir pra Cancún, ninguém Mas vai meu ficar te marido já tá me ligando. cobrando. Caraca. Olha, vamos Você viajar, tem o umas celular férias. separado do trabalho do pessoal ou é Não. tudo junto? Nossa, é Não. louca. Não, realmente tem. Gente, eu ia... É gostar, Tá é gostar. tranquilo, gente. É sério. É Meu sério. celular para. Bicho, eu vai jogar ele no. Mas você era síndico morador. Você era o vizinho. Você não podia sair pra aquele comprar o pão, Léo, que o aquele que pessoal faz diz. churrasco comigo. Aê, é. Aquele cara bacana, engenheiro prestativo. É, isso mesmo, entendeu? é Meu vizinho, diferente. você acha que ele vai me negar? Não vai. Então é isso. Não, sabe? peraí, tô vendo o Léo que tá abrindo a porta aqui, ó. Peraí. Pra Posso levar. descer com a cama hoje no domingo no elevador? Porra. Caramba, é verdade. É Não, mas isso, mesmo assim, sabe? muita paciência e muito... Tem que ter, assim, eu tenho uma moradora que sempre fala, você tem seu lugar garantido no céu. Tem. O que você faz não é trabalho, é boa ação. Aham. É boa ação. Gente, não é. Assim, é trabalho. É trabalho. Vocês É trabalho. e professora Mas é de porque- pré-escola. Mas é porque é aquilo que eu falo. Se você tem os procedimentos, Sim. tá tudo ok. Porque as E demandas claros, chegam. né? Você tem as suas. Isso, É, e as demandas chegam. E aí tem os plantões. Final de semana tem plantão, a administradora tem plantão. Uhum. Um ou outro condomínio que não tem esse suporte, e aí acabam me acionando. Uhum. Mas mesmo me acionando, por exemplo,
o portão quebrou, não tem plantão nesse condomínio. Vão me acionar e eu vou passar pro técnico ir lá ver. Sim. Não sou eu que vou consertar o portão. Né? No máximo que aconteceu foi um vendaval, a chuva derrubou o portão, não tem porteiro. O técnico até foi, mas não conseguiu resolver, porque era realmente um vendaval. Quebrou realmente o portão. Acionamos o seguro mandou um porteiro, segurança que ficou lá. Então, assim, tudo tem jeito. Só não descobrir o jeito da morte. Se o processo estiver implantado, tá tudo Você só não dá descobriu o certo. jeito das férias. Que você assim, empurrando. Carol, muito obrigado. Muito legal. Eu quero trazer, mas foi Também. Já acabou. Passa muito rápido, muito cara. rápido, A gente 10 fica minutos conversando. Foi mesmo. Não, porque isso foi de um jeito tão tranquilo que quase me convenceu. Mas a gente vai chamar de novo, cara. Eu acho que Olha tem... que na próxima eu te converso. A gente vai fazer uma pontinha do Chame a Síndica, vai ser o Chame a Paula no Engenharia de Quinta. Chama a Paula. Vamos tratar... Paula responde. Paula Paula responde. Aí, ó, boa, vamos perguntar. Com as suas dúvidas de condomínio, a gente traz a Paula, ela responde. Estou à disposição. O que puder fazer para ajudar esse mercado, eu acho que a gente está aqui para isso. Exatamente. Né? Sim. Um ano em evolução constante. A troca é muito importante. O objetivo do Engenharia de Quinta é desgambiarrar a engenharia. Então, É. todos os atores, seja não só a engenharia civil, tudo quanto é engenharia que tiver, a gente quer trazer para primeiro a pessoa. A gente mostrar que aqui no estado tem profissionais Sim. de muita competência, Gabarito, de qualidade. gabarito e tal. E também para explicar, por exemplo, eu tô doido para chamar um engenheiro de alimentos. Eu quero saber como é que o cara trabalha. Não Até sei pra como é que é. gente saber, né? Pra pessoa saber que existe, onde atua, o que faz, o que deixa de fazer e tal. E, pô, hoje... Ajudar essa juventude também a se entender no mercado, Sim, né? Exatamente. exatamente. A gente Opções, tá né? pra sair um episódio dos estagiários, né? A Exatamente. gente Que pegou os legal. estagiários, recém-formado, e pegamos um especialista. Por exemplo, é uma pergunta. O cara faz administração. E aí, o que eu vou fazer agora? Ai, Eu não sabia que não. Não, entendeu? e administração não. Qualquer área. coisa. Agora, né? Se exatamente. se especializando, Sim. eu não Sim, sabia. se especializando e tendo paciência. Não precisa e... nem estar formado, né? É. Basta ter o conhecimento, né? Ter vocação. Ter paz de você tem que espírito. ter Paz de uma espírito. inteligência emocional. Muito você tem que grande. ter, Processo. e disciplina. Muita disciplina. Exato. Tem que ter ali muita paciência mesmo para conversar, para ouvir muito, ouvir primeiro, deixa falar. Ouve e depois você conversa e tem ali conflitos. Aí. Mediar conflitos é isso. Ouve, depois você Sim. corre aí, tá tudo certo. Ou então ler a arte de tocar o foda-se. Mas isso aí também A arte de tocar o foda-se é faz sensacional. Exatamente. Tem alguns Tem um botãozinho. que esperam da sexta-feira, 6 horas, para mandar a pergunta. Aí vai, pô, filha, não é chame assim, pelo amor de Deus, me esqueça. Me esqueça. Esqueça a síndica. Mas, ó, muito obrigado. Deixa aí suas redes sociais. Sim. Olha, E de novo do programa, né? Ah, sim. Então, o programa, né? Porque o meu Instagram, na verdade, é Paula Síndica Profissional. Isso. Tá? Meu vi Instagram. aí. Gente, nem Verdade sei de que é cor. boa. Mas a gente vai deixar também aqui. A gente vai Deixa aí marcar. anotadinho no Instagram, né? O Paula Síndica Profissional. Inclusive, tenho mexido pouco lá. Eu preciso atuar mais no Instagram, mas tô um pouco Vamos conversar sobre Vamos isso. conversar sobre Isso mesmo. isso. Paula Cordeiro, Síndica Prof. Isso. A gente vai deixar também aqui E linkado lá a no participação, episódio. né? Toda terça-feira, às 11h30. Conto com a participação de vocês, ouvindo, mandando as perguntinhas lá. É ao vivo, mas dá tempo de ir lá no WhatsApp, manda a perguntinha que a gente responde lá na hora, manda um alô. Tá? Estou à disposição. Também, se precisar tirar dúvida. Paula, eu sou síndica moradora, estou com uma dúvida. Sim. Me manda mensagem, pergunta. Eu faço muito questão de ajudar. Você deveria abrir uma mentoria, tá? Principalmente essa parte emocional. Mas aí, ela que você acabou tem de falar pra mim que ela quer sobreviver. Ela quer fazer as coisas, não quer. A meta é sobre Ela falou, pô, tem muita coisa. Ela faz muita coisa, cara. Programa, não sei o que, dia a dia. Mas se quiser fazer mentoria também, Se vamos quiser conversar fazer sobre isso. Vamos. Vamos trabalhar. Vamos. O mercado tá aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio, né? E não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Ajude a gente a chegar na meta de 1.000 seguidores. seguidores, que eu vou fazer a dancinha Quero do ver essa TikTok. dancinha. Fazer a Todo dancinha do mundo? pedreiro. Já era, Leon. Vestido Já de era. Zé Gambiarra. Gente, vai começar a campanha. 1.000 Total. seguidores. Pedreiro? Livro de pedreiro. Não, Zé luva de Gambiarra. Zé Gambiarra. Zé Luva Gambiarra. de pedreiro, roupa de pedreiro e fazer a dancinha. Fazer a dancinha. Ai, meu Cantando Deus. Rihanna ainda. Pronto. Aumentei o hype. Caramba, Umbrella. não. Umbrella, né? Umbrella. Nossa, com guarda-chuva. Eu vou Guarda-chuva. arrumar o guarda-chuva.
Ah, não, gente. Tá aí. Vocês não podem perder isso. Bacana, gente. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Fui! Falou, galera.